celebra a missa de modo especial, além das nossas intenções, pelo aniversário de matrimônio de Paulo e Seninha. Celebramos hoje a grande festa de Pentecostes, que era uma festa já do Antigo Testamento. 50 dias depois da Páscoa, os judeus comemoravam a festa das primícias das suas plantações, e era também chamada a festa da cevada desse dia, e principalmente comemoravam a entrega da lei que Deus tinha dado no Monte Sinai através de Moisés, no meio de trovoadas, tremores de terra e fogo que saía do monte, uma nuvem cobria a todos, e ali Deus entrega a Torá, a lei antiga, as tábuas de pedra onde estavam lá os 10 mandamentos. Por isso, todos os anos, os judeus comemoravam Pentecostes com grande alegria. Era apenas uma jornada, mas eles ficavam com grande alegria e agradecimento a Deus pela lei que Deus tinha dado, sinal grande da escolha daquele povo para ser o povo eleito, o povo da redenção, o povo de Deus, o povo que adorava o único e verdadeiro Deus. Por isso nós vamos ver em Jerusalém uma multidão de pessoas de diversos lugares do mundo, judeus que vinham de diversas partes, cada um com o seu jeito de ser, mas que os unia a lei dada por Deus a Moisés. E agora nós estamos numa festa nossa, numa festa cristã, e que não por coincidência, mas por providência, Deus dá para nós a nova lei. Nova lei que brota do lado aberto de Jesus na cruz e que agora é promulgada em Pentecostes, o novo povo de Deus, que é a igreja, a qual nós pertencemos, a igreja de Cristo, e a nova lei nos é dada com a força do Espírito Santo, que já tinha sido prometido no Antigo Testamento, diversos profetas, Ezequiel, Jeremias, vos darei o Espírito novo. Já falava do Espírito de sabedoria, de ciência, de fortaleza, de piedade, o Espírito do santo temor de Deus. Nós vemos agora Deus dá àqueles apóstolos que já tinham recebido o sopro do Espírito Santo logo depois da ressurreição, mas que agora na sua plenitude é dado a toda a igreja. Olhemos um pouco aquelas circunstâncias para nós entendermos o que Deus nos quer dessa liturgia de hoje. Primeiro nós vemos uma espera. Estavam lá 10 dias em oração esperando. Depois vemos a vinda do Espírito Santo em si e, por fim, a sua manifestação. Olhemos primeiro essa espera. Diz lá São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, eles perseveravam unânimes na oração com Maria, a mãe de Jesus. O que caracterizava essa espera? Estavam unidos em oração com Maria. A oração. Por que a oração? O Espírito Santo age em nós, mas é preciso que nós nos envolvamos nesse espírito de oração com esse desejo grandioso de que ele venha. Perseveravam 10 dias, cada um evangelizando a seu jeito, com seus desejos, com seus pedidos, mas eram perseverantes. A perseverança na oração é a condição para o cumprimento das promessas divinas. Às vezes nós rezamos, mas somos muito falhos na oração, porque queremos que Deus resolva logo nossos problemas. Mas Deus, nosso Senhor, Ele prometeu e Ele cumpre, e sobretudo a perseverança vai fazer com que a graça aconteça. É claro que Deus, nosso Senhor, não está obrigado a nada com relação a nós. Também Deus, não queremos dizer que Deus não saiba do que nós necessitamos, mas a perseverança na oração vai nos fazer humildes e reconhecedores
de que sem Deus nós não podemos nada e que nós, por nós mesmos, não merecemos nada. Todo merecimento de graça vem pelos méritos de Jesus na cruz. Por isso, quando nós oramos, Jesus ora conosco no Espírito Santo. Mas é preciso perseverar. E juntamente com essa perseverança, é preciso haver união. Estavam unânimes na oração, estavam concordes, estavam juntos. Cristo já havia dito, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então a oração deve nos levar a esta comunhão, estarmos juntos em oração. Quando Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso, ele não disse Pai meu, e disse quando orardes dizei Pai Nosso, já nos levando a entender que quando nós oramos juntos como membros do mesmo corpo místico que é a igreja. Ai daquele que está só, já diziam o livro da sabedoria, ai daquele que está só. O cordão triplicado não se quebra, diziam os livros da sabedoria antigos. Porque precisamos estar unidos em oração. O demônio é o espírito de divisão, espírito de separação, que inculte nas almas o orgulho para que achem que sozinhas poderão resolver os problemas. E sozinhas é que poderão ser salvas. Cristo quis nos salvar, a salvação é individual, é claro, mas Cristo quis nos salvar e quer nos salvar como membros de um corpo que é a igreja. Por isso a necessidade que nós temos de buscar esta unidade sempre. Unânimes da oração, concordes, juntos, a oração de muitos unidos por amor, Deus dá a ela a promessa da eficácia. Se 2 ou 3 se unirem em meu nome e decidirem pedir alguma coisa ao Pai, o Pai vos dará. É tudo. Vemos um exemplo claro, o Evangelho, quando chegam aqueles 10 leprosos e pedem a Jesus. E Jesus logo dá oração em comum, como é importante e como é necessária. Ai daquele que está só. Ai daquele que construiu uma religião segundo o seu jeito de ser. Uma religião a seu modo. Ai daquele. Porque o demônio está agindo nele, no seu orgulho, para que ele viva uma espécie de idolatria de si mesmo. E, infelizmente, isso tem acontecido muito. Muitos constroem uma religião do seu jeito. E quando procuram uma igreja ou uma comunidade religiosa, procuram aquela que vai satisfazer os seus desejos. Não aquela que Deus quer, não aquela que Deus fez e faz e conduz, mas aquela que está de acordo com os seus desejos, para que alimente a sua auto-idolatria, o seu narcisismo espiritual, em que ele é o centro, que tudo tem que ser do seu jeito. Não é assim o plano de Deus. Não é assim. Quando fazemos isto, terminamos traindo Jesus, como fez Judas, que construiu uma revelação ou construiu um messianismo a seu jeito e terminou traindo o seu mestre. Estavam lá em oração também recolhidos, as portas fechadas, porque a oração exige de nós esse recolhimento, esse silêncio interior, exige que nós ordenemos as nossas faculdades superiores à oração, que façamos verdadeira mortificação do nosso corpo. Em muitas igrejas essa noite, muitos passaram em oração a noite inteira, recolhidos, em adoração santíssima. Muitas igrejas do mundo inteiro. Se não podemos fazer isso, podemos tirar um momento no dia para deixarmos todas as outras coisas, nossas preocupações, nossos cuidados temporais para esse encontro com o nosso Senhor.
e aí o Espírito Santo vai agir. Então, nessa espera perseverante, unânime e em recolhimento, estavam lá com Maria, mãe da igreja no Calvário e mãe da igreja no cenáculo, a grande intercessora para que o Espírito Santo viesse, e veio. Os apóstolos estavam ali porque Nosso Senhor tinha mandado, mas também porque eles tinham conhecimento das suas fraquezas. Sabiam da grande missão que eles teriam. Ide pelo mundo inteiro e pregai. A missão que Deus nos dá é grande. Com relação à nossa salvação, com relação à nossa igreja, é grande. Numa civilização paganizada, estamos presentes nesse meio, neste mundo. É uma missão grande a nossa, vivemos a nossa vocação de católicos, de cristãos. Então temos de ter consciência dessa fraqueza nossa diante da grande missão. E aí imploramos que o Espírito Santo venha a nós e nos conforte e nos conduza. Assim foi a espera. Mas depois da espera veio o Espírito Santo. Diz lá São Lucas, dos Atos dos Apóstolos, estando todos as portas fechadas, ficaram cheios do Espírito Santo. Veio um vento impetuoso, a força da natureza acontecendo, como foi na primeira lei, lá no Sinai, com tremor, com trovoadas, com relâmpagos. Agora veio um vento impetuoso, o vento que limpa, o vento que purifica, o vento que transforma. Lá no interior, antigamente, quando ia colher feijão, batia o feijão, a palha lá no terreiro, depois punha na peneira e jogava para o alto, e vinha o vento e levava a palha, e ficava só o feijão. Era bonito ver isso, e fazer isso sem deixar cair. Era a arte de quem fazia, e o vento levava. O vento tem esse sentido de limpar, de purificar, de tirar a sujeira, aquilo que atrapalha. Vento impetuoso. Esse vento impetuoso vem a nós também, com as inspirações da graça. Quantas vezes Deus fala conosco e nós somos surdos e não entendemos. É esse vento que vem, muitas vezes nos sacudindo, através de um acontecimento, através da palavra de uma pessoa, através de um conselho, de algo que nós lemos, através até das nossas quedas, das nossas falhas. O vento vem. E nós muitas vezes não estamos atentos ao Espírito Santo. Deus sempre fala conosco. Deus sempre nos avisa das coisas. Cuidado, olha aquilo. E faz um acontecimento pequeno para depois vir um grande. Cuidado. Olha aí, o aviso já veio. Sempre. Sempre esse vento que acontece. É a inspiração e que quer de nós uma correspondência. Correspondência. Às vezes a gente fica muito ocupado. Uns anos atrás aconteceu uma grande tragédia ali na Costa Verde. Isso me tocou muito. Estavam todos dançando, pulando na passagem de ano e bebendo na beira-mar, né? E de repente veio uma grande chuva, veio a chuva acontecendo e de repente desabou lá um barranco e levou muita gente para o mar. Depois foram pesquisar, as pessoas disseram, a gente viu caírem algumas pedrinhas, alguns barrinhos, alguns torrões, e a gente viu, achou que aquilo não era nada. E eu refleti, o aviso veio, Deus deu, mas a festa era mais importante. A bebedeira era mais importante. Se também na nossa vida, o Espírito Santo vem nos conduzindo e você não percebe. Depois veio o fato. Cuidado. O Espírito Santo veio como um vento impetuoso e veio em forma de línguas de fogo. É o Espírito fogo que purifica, que queima, mas é sobretudo o fogo do amor de Deus que quer ser incutido em cada um de nós.
O amor é Deus. Deus é amor, nos fala São João. E Cristo diz que esse fogo que ele veio atear na terra, eu vim trazer fogo à terra que eu quero que ele arda. E esse fogo é fogo do Espírito Santo que veio a nós. Não para barulho e confusão, mas o Espírito que leva ao amor. Muitas vezes rejeitamos esse amor por causa do nosso egoísmo. E não deixamos o Espírito Santo penetrar em nós. Porque somos egoístas. Mas vem em forma de língua. Porque temos que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E essa foi a primeira confissão que fez Pedro. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele é o mediador. Fomos salvos pelo seu sangue. E é Ele hoje que está com as suas chagas lá no céu, como Cordeiro de Deus, mostrando ao Pai. E continua com as chagas em seu corpo lá no céu, para mostrar que, embora ele não tenha sofrimento nenhum, mas ainda está em estado de vítima, ao Pai, mostrando, olha aqui, as chagas. E confessemos isso de Jesus. Todos e cada um de nós, como os apóstolos, receberam o Espírito Santo e as línguas de fogo iam pousando sobre cada um, assim também nós. Recebemos o Espírito Santo no batismo, a plenitude de seus dons na crisma. Em cada sacramento recebemos também o Espírito Santo. Ele vem a nós e que vem nos fortalecer para a nossa vocação. Para cada um a sua vocação. A encaminhar neste caminho. Assim os apóstolos entenderam e veio para todos, mas veio para cada um. Porque cada um tem uma missão que deve ser conduzida pelo Espírito Santo. E como se manifestou o Espírito Santo? Começaram a falar línguas, várias línguas, porque havia judeus de todas as partes do mundo, e cada um entendia da sua própria língua a universalidade da igreja. Olha só, a igreja é universal para todos os homens. É o contrário da Torre de Babel, em que as línguas confundiram as pessoas e se separaram. Agora o Espírito Santo vem reunir todos, e assim quer fazer com a igreja para reunir todos os homens. E assim que o Espírito Santo vai agindo de diversas formas. Porque quem faz a conversão é o Espírito Santo. Quem atrai as almas é o Espírito Santo. Por isso o missionário, quando chega lá na missão, o Espírito Santo vai antes, predisposto de alguma forma, para que a conversão aconteça. E é para todos os homens, por isso ali várias línguas, todos. Segundo o Espírito lhes concedia, e eles então começavam a falar, a pregar, a cantar as maravilhas de Deus. O grande missionário da igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que age. O pregador tem que estar atento ao Espírito Santo, mas sobretudo tem que pedir que o Espírito Santo esteja aí, em vocês. Porque senão as palavras são palavras ocas. E é o Espírito Santo que age, para que vocês se compreendam, para que vocês sejam tocados pela graça. Então quando alguém diz, o padre falou para mim, é o Espírito Santo que falou aí. Senão, vira um discurso. Apenas um discurso. Mas a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo. Pedro, então, prega a divindade de Cristo. Prega a sua ressurreição. Prega a sua mediação. Mas, sobretudo, prega o arrependimento. É o Espírito Santo que impulsiona para que a pessoa se arrependa. A obra do arrependimento é obra do Espírito Santo. Sempre. Por isso o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque a pessoa não se arrepende. Rejeita aquela moção do Espírito Santo para se arrepender. Então não tem perdão, porque não se arrepende. Porque o Espírito Santo age para o arrependimento e a pessoa rejeita o arrependimento. Ali temos a igreja começando
já sendo anunciada. E esse Espírito Santo, ele permanece na igreja até hoje. Ele está na igreja. E aí é a alma da igreja. Se o Espírito Santo não agisse na igreja, a igreja seria apenas uma associação comum, como nós temos hoje. Fundação Ayrton Senna. Muito bem. Em homenagem a um homem e tal. Seria Fundação Jesus de Nazaré. Uma outra. E não é. É a igreja. O corpo místico de Cristo. A alma é o Espírito Santo. Por isso a igreja não é destruída. Por isso a igreja, apesar das nossas manchas, ela continua bela. A grande princesa, a grande rainha, a grande mãe, porque é o Espírito Santo, a alma da igreja, quem vivifica a igreja. Por isso ela não é destruída. Por isso as pessoas ficam admiradas e têm raiva da igreja. Mas como é que pode? A gente já faz de tudo para falar mal dessa bruxa. Não é bruxa, é uma rainha. Então, ela está sempre jovem, sempre crescendo, sempre nova, sempre bela e sempre mãe. Porque é o Espírito Santo quem guia. Está até hoje. Embora o inimigo queira causar divisões e lutas internas, a igreja sempre vence. Porque o Espírito Santo é quem guia. Sempre guia. Embora haja discussões, como teve lá no Concílio de Nicéia, de Constantinopla, brigas aqui, brigas ali, depois, no final, o Espírito Santo diz, é isto, todo mundo fez. Assim é na igreja, em todos os tempos. Sejamos dóceis ao Espírito Santo. Tenhamos confiança na sua condução. Perseveremos na oração, sempre com Maria, nossa mãe, a esposa do Espírito Santo, mãe da igreja, mas também mãe nossa. Amém.